Brasil sangra, elites brincam. Amigos, o Brasil num rumo de absurdos e ao mesmo tempo conformismo e omissão. Nenhuma efetiva oposição, quando não palavrões e ofensas sem sentido. Fala-se em onda de psicopatia e ninguém o nega. O povo sangrando, ferido de morte. No Rio, epidemias de doenças como Zika e chikungunya, 16 mil casos nos primeiros 4 meses do ano. Hospitais assassinos, penitenciárias vergonhosas, gente nas ruas, sob marquises ou em parques, 72 mil assassinatos a cada ano. Ainda assim, as elites transferindo bilhões dia a dia para os credores da duvidosa e fraudada dívida pública, só de juros. As elites sem pressa, nem se fala em auditoria da dívida pública ou no seu não pagamento, ou em reforma do judiciário ou tributária, ou na maior tributação de bancos e grandes fortunas. Os crimes impunes em toda parte. Há alguns anos propôs-se a Assembleia Constituinte Independente para discutir o país, propor rumos sérios. Mas aquelas elites e a vergonhosa Big Mídia ignoraram e, junto com a justiça, deixaram Temer, um corrupto a olhos vistos, assumir e ficar anos sentado no Planalto sobre a corrupção geral à vista de todos. O Brasil de joelhos, ou melhor, essas elites de joelhos, diante do capital financeiro internacional que dirige o país, cavalgando o Banco Central e os principais órgãos de real poder estatal. Com razão, Mangabeira Unger, ao considerar o Brasil um protetorado americano, algo comprovado pelos atos do executivo deslumbrado a bater até continência para o Império Americano. No horizonte, cada vez mais perto, o fim da nação brasileira, enquanto psicopatas sociais trocam palavrões, gracinhas, piadas de mau gosto. Estamos aqui, meus amigos, mais uma vez, no Fatos e Destaques, com a nossa mesa, hoje com a presença também do professor Lincoln Pena. Bom, meu fato em destaque é o corte de 30% que o MEC fez iniciando, por 3 universidades, que é a Federal da Bahia, a UNB e a UF, mas já anunciou, diante da grita geral, que isso vai ser estendido também às demais universidades federais e os institutos federais. Isso demonstra uma política de desmonte da universidade pública, na sua luta desenfreada, a sua luta ideológica contra a autonomia de um pensamento crítico no Brasil. Então, o meu fato em destaque é a falta de ordem e progresso. E quando você fala em falta, o que não falta é assunto, E com as chuvas constantes no Rio, tempo nublado, e você logo pensa na falta de saneamento básico, que é o esgoto a céu aberto, lixo em lugares incorretos, e tudo isso com as chuvas estão poluindo as águas, que já tem realmente um pouco tratamento. Então, com base nisso, o Brasil assumiu na ONU, em 2015, o compromisso de aumentar aí, esse tratamento de combate às pragas, tratamento do esgoto, levar água potável para toda a população. Só que nós estamos em 2019 e
do Brasil já está declarando que não tem condições de cumprir. Então, o meu fato em destaque é atenção nessa área de falta de saneamento e cuidado com a água que você está consumindo. É importante você usar o filtro aí, ferver a água. Então, o meu fato em destaque é nesse sentido. O meu fato em destaque é a morte desta sambista, militante política, grande Bete Carvalho. Ela finaliza ali a vida dela quase dizendo: o samba é de esquerda. O meu fato é um fato negativo, como não poderia deixar de ser, porque provém desse governo, já nos seus primeiros meses de gestão, que é a retirada da grade curricular das disciplinas de filosofia e sociologia, sob a alegação de que elas não produzem riquezas, e quando a maior riqueza do ser humano é exatamente a capacidade de refletir e desenvolver-se, não é? Espiritualmente, intelectualmente. Então, é lamentável que essa iniciativa tenha vindo desse governo nesse momento. Mas, certamente, a opinião pública vai demover o governo dessa iniciativa infeliz. O meu fato em destaque é o que se passa na Venezuela. Aquelas já famosas guerras híbridas e a guerra que os Estados Unidos, o Império Americano, está travando contra o povo venezuelano. Pompeu, Bolton, Trump ao fundo, tentando derrubar de qualquer maneira o governo Maduro. Parece quase uma obsessão, mas não é isso. Os Estados Unidos, por uma questão de geopolítica, não podem admitir naquele local e na América Latina, um território tradicional seu, um país socialista. E Maduro declara claramente que pretende ali construir o socialismo. Então, estão tentando economizar recursos, ou seja, derrubar Maduro, como no passado derrubaram, por exemplo, no Brasil, Goulart e outros. Só que Maduro está muito mais organizado, o povo venezuelano com uma capacidade de resistência muito grande, e Maduro tem resistido à ofensiva americana. Esse é meu fato de destaque. E às vezes eu penso no Brasil. Quanto tempo o Brasil resistiria a uma pressão como está sendo feita na Venezuela? O Brasil resistiria 24 horas? Eu vou até mais longe. O Brasil teria coragem de resistir a uma pressão dessa? As negociações para aprovação da reforma da Previdência têm repetido a velha prática política das oligarquias, a compra de votos. Qual é a resposta do movimento sindical, das centrais sindicais? É o momento de nos mobilizarmos. Esse momento já foi dado o pontapé inicial no dia 1º de maio com a unidade das centrais sindicais e dos partidos de esquerda. O próximo passo: as centrais sindicais e esses partidos de esquerda estão organizando uma greve geral para barrar a reforma da Previdência, colocar o trabalhador nas ruas, para dizer não a essa prática de expoliação e de exploração do patronato, do capital financeiro contra o cidadão brasileiro. Portanto, no dia 14 de junho, todos temos de parar o Brasil, temos de parar a produção, temos de parar todos os serviços para dizer não à reforma da Previdência. Esse tem de ser o recado do movimento sindical, da classe trabalhadora, que tem de ecoar dentro do Congresso Nacional para fazer com que aqueles que foram eleitos pelo povo efetivamente representem os interesses da população
e não de uma pequena parcela da sociedade e dos seus próprios interesses privados. Meus amigos, estamos hoje aqui mais uma vez na nossa entrevista especial, hoje com o professor Lincoln Pena, historiador da UFRJ, escritor, especialista em História da República. É um prazer tê-lo aqui e gostaríamos de, inicialmente, indagar sobre o seguinte: consta que o senhor, temos aqui nos nossos dados, é bisneto de Floriano Peixoto, e também consta que se interessou cedo pela história, já na família. Como o senhor se interessou pela história a ponto de dedicar sua vida a isso? E como é essa questão de ser bisneto do Floriano Peixoto? Bem, primeiro agradecendo o convite, e o interesse pela história decorreu justamente desse ambiente familiar, né? Eu ouvia histórias da minha avó, da minha tia-avó, do meu avô, e evidentemente que isso acabou me levando a despertar curiosidade por um parente que foi presidente da República, né? Mas também o meu pai influenciou muito, porque ele, advogado, resolveu fazer filosofia e conheceu um professor, Davi José Pérez, que era um professor de História Econômica, de formação marxista, que fez com que ele se interessasse muito pela história e passasse, inclusive, a lecionar história mesmo sendo advogado, porque era uma forma dele completar, na época, os recursos para manter a família e tudo mais. E também sempre passou essa ideia de que o professor de história abre a cabeça das pessoas. As eleições de Bolsonaro, há quem diga que foi um retrocesso político. Como que você pode, se é que pode fazer uma comparação com o regime pós-64, instaurado a partir do 1º de abril de 64, se há uma ligação ideológica desse regime com o grupo que ascende ao poder agora com a eleição de Bolsonaro? Irã, eu acho que há um elo, sim. Eu não diria que é um elo orgânico, né, no sentido de representar o retorno do regime de 64, porque aí você tem que levar em consideração as especificidades de cada período histórico, né? Mas esse elo ele foi muito fomentado e reforçado pelo próprio Bolsonaro, que sempre fez questão de enfatizar a sua vinculação com o regime, inclusive levantando questões que os próprios militares procuraram não levar muito adiante, como, por exemplo, a necessidade de ter que agir violentamente contra a oposição, sob a alegação de que essa oposição tinha como objetivo implantar o comunismo no Brasil, etc. Tal. Então, por outro lado, ele defendeu todas as práticas autoritárias e repressoras do regime, né? Inclusive as torturas, e o principal torturador, que foi o coronel Ustra, né? Reconhecido até em processos de investigação sobre a ação dos militares. Então, esse elo existe. Agora, só que me parece que o Bolsonaro representa ou reflete mais o que há de pior do regime militar, que foi exatamente
a comunidade de segurança e informação, o chamado Purão. Quer dizer, ele está mais distante da alta cúpula do regime de 64 e muito mais próximo dos setores que representaram o aparelho repressivo do Estado. Alô, amigos do Caminhando Jornal, estamos aqui mais uma vez para falar da música do Sul e hoje do Sudeste, porque ali no Estadão de São Paulo, a região do Sudeste, nasceu a música caipira, a música sertaneja de raiz, com Cornélio Pires, Raul Torres, João Pacífico, José Fortuna e tantos outros. E veio nascer também a dupla Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. E esta dupla é inspiração para as grandes duplas hoje sertaneja raiz, que tem um trabalho falando da música do interior do Brasil com muita qualidade. E eles gravaram um grande clássico que se chama Moreninha Linda, e nós vamos mostrar para vocês. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer da saudade da floresta e da saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Até breve! Meus amigos, continuando a pensar a política nacional e internacional, vamos hoje tratar do que se poderia chamar de política internacional. Mas, na verdade, hoje não podemos falar de política internacional na medida em que a política internacional está ligada diretamente à nacional, seja pela globalização, seja pelos vários canais econômicos. Hoje é difícil ver uma economia, um país desligado da situação internacional e até dela dependente, dependendo da dimensão desse país. Nós anteriormente mencionamos aqui pontos que achamos importantes na política de hoje e que se destacam e não são comentados pela nossa mídia tradicional. Nós falamos do estado de exceção, também mencionamos as guerras híbridas, mencionamos ainda a questão do golpe de 64 no Brasil, apresentado como algo nacional, civil, militar, etc., quando na verdade foi um golpe de origem estrangeira que gerou uma revolução, ou melhor, uma contra-revolução antinacional e antidemocrática. Temos tratado desses temas e hoje queremos falar do imperialismo. Vocês dirão, mas é um termo. Imperialismo é uma palavra que vem de décadas e que tem sido discutida. Mesaros, no seu livro O Poder da Ideologia, menciona que há cientistas sociais e certas correntes da ciência social que queriam ignorar o termo imperialismo, como se não fosse algo científico ou fizesse parte da própria história. Na verdade, esse termo vem desde Napoleão Bonaparte, suas guerras, e ganhou o mundo. No caso brasileiro, vocês observem, por exemplo, que imperialismo é uma palavra
jamais mencionada pela mídia, grande mídia brasileira. Também não é mencionada por boa parte daqueles que se intitulam de esquerda, mas estão submetidos ao grande guarda-chuva americano do neoliberalismo. Pode falar em eleições diretas, pode criticar isso e aquilo, pode criticar o Trump, mas nada de falar em imperialismo. E é sobre essa palavra imperialismo que queremos justamente tocar neste momento. Uma coisa que me impressiona muito hoje, no ano 2019, é não ter uma parcela de militares, principalmente os oficiais do Exército, que se caracterizaram muito na luta nacionalista do petróleo, na época do Petróleo é Nosso, onde no clube militar travaram-se lutas muito sérias ali, de contundentes grupos divergentes. De um lado, o general Horta Barbosa liderando a luta pelo monopólio estatal do petróleo. Nós tínhamos o general Estilac Leal, presidente do clube. Nós tínhamos do outro lado o Juarez Távora, do general Golbery Couto Silva, Juarez e ele, entreguistas, não é? Querendo entregar todo o minério estratégico do Brasil aos Estados Unidos, com medo, diziam eles, do comunismo internacional. Hoje nós vemos um governo dirigido pelo capitão Bolsonaro, onde tem toda uma visão de entrega do nosso material estratégico, vinculado profundamente aos Estados Unidos, e não se vê uma reação militar, principalmente de alta patente, contra essa entrega do patrimônio nacional. Isso nos atinge profundamente e nós ficamos curiosos para saber se não vai surgir essa divergência. Bolívar, qual a sua dica? Escutar os sambas da sambista de esquerda, Bete Carvalho, sempre ligada aos bons, defensora das boas causas. Sambas da Bete Carvalho para esclarecimento do povo brasileiro. Lincoln, qual é a sua dica? A minha dica é para que todos possam correr aos postos de vacinação para se vacinarem contra a gripe, que é uma epidemia que vem engraçando aqui, não só no Rio, mas em todo o território brasileiro, sobretudo para crianças, gestantes e funcionários, servidores que trabalham com muita aglomeração, idosos. A minha dica, vendo aqui o nosso professor Lincoln, é o MODECON, Movimento de Defesa da Economia Nacional, da qual eu soube que o professor Lincoln é o presidente. O MODECON tem uma herança que vai a Barbosa Lima Sobrinho, tem reuniões ali na sede da BI, acho que 7º andar, e o MODECON é um movimento importante em termos, principalmente hoje, Bolívar, da defesa da economia nacional. Numa época a economia nacional está em decadência, nós temos uma crise das indústrias enormes e mais do que nunca é necessário que os brasileiros tenham interesse nisso. Então, Irã, qual a sua dica hoje? A minha dica, continua no 0800, é a visita ou
a frequência no Parque Madureira. É um excelente lazer para quem é daquela região ou quem também possa ir àquela região, porque é um imenso parque gratuito e você tem ali diversas oportunidades de lazer para criança, para idoso, né? E também rola até shows também de música popular brasileira. Celeste, e a sua dica? Então, a minha dica é para lembrar você que de repente teve o seu documento roubado ou perdido, né? Então, se isso aconteceu no trem ou no metrô, você pode estar ligando para o 0800 955 1111. E também você pode procurar no site dos Correios, né? correio.com.br, você vai procurar ali Serviço Financeiro e Conveniências, vai abrir ali Achados e Perdidos. Você coloca ali o que você perdeu, sua identidade, o seu CPF, o seu nome. E se tiver ali, o site vai mostrar até a agência que está o documento. Você paga R$ 5,70 para você retirar. E se você realmente não tiver sucesso, você pode fazer a BO, que é um boletim de ocorrência pela internet, sem precisar de ir à delegacia. E é uma coisa muito importante, porque você vai precisar desse boletim para tirar a segunda via. E também para você não correr o risco, né, de alguém usar aí indevidamente seus dados perdidos.